Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar prosseguimento à nossa série I2 Bridge com Lazarus. E no último vídeo nossa aplicação ficou dessa forma. Sendo que quando clica aqui para editar um registro, ele abre uma outra janela, né? Mesmo mantendo aqui nosso menu, mas agora vamos fazer com que essa janela abra não dessa forma, mas sim em um pop-up. E também nesse vídeo a gente vai falar sobre templates. Então vamos fazer primeiramente essa parte do pop-up, depois estaremos partindo para adaptar a nossa aplicação para usar um template Bootstrap. Então na chamada aqui da minha consulta de tipos, de contas a pagar e receber, eu vou modificar aqui na parte da exportação. Isso aqui que ocorria quando, por exemplo, clico no botão editar. Ele criaria a instância aqui do meu formulário CardType. Isso aqui eu já não vou colocar mais aqui, que a gente vai chamar de forma diferente. Daqui a pouco voltamos para cá. Mas aqui na exportação, então, eu vou criá-lo. Por quê? Porque eu vou colocar ele dentro de um componente de D2 chamado Nested. Então aqui, antes de eu começar a exportar, eu verifico se existe aquele formulário. Já vou deixar ele criado na memória. E se não existir, crio uma instância. E vou usar então essa funcionalidade aqui do D2 Bridge, chamado Nested. Ele vai ficar já criado na memória e depois eu posso renderizar ele em alguma parte da minha tela, em algum painel e até mesmo no pop-up, que é o nosso objetivo. Eu coloco minha tela aqui de cadastro já instanciada dentro dessa fila aqui, esse Nested. E vou exportar ele agora, né? Dentro do bloco aqui de exportação de componentes, vou exportar ele como um pop-up. Ele vai ficar oculto e quando eu quiser mostrar, basta dar um show pop-up. Pode ser aqui no final. Então coloco o nome para esse pop-up. Poderia ser aqui uma string e eu nomeá-lo diretamente, mas estou usando aqui o mesmo name do for. Coloco um título para o pop-up. Esse parâmetro é se eu quero que ele apareça o botão de close no pop-up. True, né? Então ele vai aparecer. A classe, então aqui é o tamanho do pop-up, eu tenho que, isso aqui que é largo, mas eu poderia escolher outras classes aqui, outros tamanhos, né? Como small, seriam essas três aqui, né? Small, large e extra large. Ou full screen, né? Então ele ia abrir na tela inteira. Eu quero que ele abra aqui como large. E vou adicionar então nesse objeto pop-up, né? Aqui eu configuro os parâmetros. E a partir daqui então eu adiciono da pila nested esse que eu havia criado, o nome do meu formulário. Pronto, então ele já está na memória, já está exportado. E quando eu quiser mostrá-lo, então eu vou usar agora o show pop-up. Vou usar dessa forma para que ele funcione também na LCL, né, no Windows. Então, se for contexto D2 Bridge, eu posso usar sempre essa variável para descobrir se eu estou na internet ou estou na aplicação XE, né, no Windows. Se eu estiver no contexto do D2 Bridge, eu chamo o meu pop-up. Esse nome único aqui foi o que eu dei lá quando eu criei, né, quando eu exportei. Esse show aqui não tem. Não tem mais. E colocando aqui a tabela em modo de edição, vou colocar aqui no começo. Isso vai acontecer também quando eu for criar um novo registro. Aqui no novo. Então já não crio essa instância, porque ela já está criada. Também já não dou esse show. Vou fazer da seguinte forma. Coloco aqui a em modo de inserção e se tiver no contexto do D2 Bridge, eu chamo o meu show pop-up. Se não for contexto do D2 Bridge, show modal para ele abrir na LCL, né, no Windows. Já podemos testar. Pronto, então ele abriu no pop-up. Agora eu estou vendo aqui que tem dados a mais aqui, né? Esse contas web lies, cadastro de tipo, ele pegou
né, esse contexto aqui do título da aplicação, do título do formulário e do subtítulo, e jogou aqui. Então, se é pop-up, se eu vou abrir ele pop-up, eu vou deixar esses campos vazios. Deixa eu fazer essa alteração. Vou aqui no card type. Quando eu exporto, então, vou deixar essas informações zeradas, tendo em vista que ele vai abrir no pop-up, então não precisa de título nem subtítulo. Além disso, vou comentar isso aqui, porque isso aqui ele está puxando, então, o menu, né? Então, nesse caso aqui, ele não vai criar o menu lateral também, porque já está na tela. Prontinho, agora funcionou perfeitamente, sem o título, subtítulo e nem o botãozinho que estava aparecendo aqui, que era referente a esse menu lateral. Tanto para alterar como para novo, funciona normal. Aqui uma conta nova. Estou observando que está bem colado aqui, né? Vou colocar um espaço aqui. Posso colocar um rol, posso colocar também uma classe CSS para aumentar o tamanho. Toda vez que eu for concatenar alguma classe CSS, eu tenho que somar com espaço. Aqui eu poderia colocar já alguma coisa, né? Mas como eu já estou usando essa, eu deixo o espaço aqui e coloco MT3, por exemplo. Margem topo, né? Isso aqui é uma classe do Bootstrap. Pronto, já deu uma separada aqui. Poderia aumentar o espaço, é só aumentar lá o número, M3, M4, M5. Então está tudo funcionando. Agora vamos falar de template, né? Que estamos usando para o meu Workporo, né? Sem template. Claro que a gente pode melhorar a aparência, né? Colocar CSS aqui mesmo, né? Usar o menu superior aqui, colocar os menus de contexto, de usuário, né? Então, tudo isso a gente poderia melhorar aqui a aparência do nossa aplicação só usando o básico, sem usar template. Mas a gente também pode usar já um template pronto, né? Um CSS bem elaborado, né? Para um design e a partir dali utilizar ele como pano de fundo para a nossa aplicação Lázaro D2 Bridge. Por exemplo, vou mudar esse menu aqui só para exemplificar, né, alguma das alterações que a gente poderia fazer aqui no básico, mas em seguida a gente já vai partir para como usar um template. Então a gente está usando aqui o side menu e exportando o nosso main menu. Então aqui, ao invés de side menu, eu posso usar uma outra função, que é o main menu. E ele me permite algumas propriedades. Então, só isso aqui já vai alterar o menu lateral para o menu de topo. Também poderia colocar cor, poderia incluir um menu, por exemplo, usuário, perfil e tal. A gente pode colocar isso à direita, pode colocar transparente, pode colocar um fundo na tela. Então, são muitas propriedades que a gente pode usar aqui no main menu, que vai ficar para um próximo vídeo, para a gente poder mostrar como poderia deixar até mais bonito esse template básico do framework, né? Mas como o foco desse vídeo é a gente mostrar templates ou gratuitos, ou que você possa comprar na internet, né, com design elaborado, a gente vai deixar a parte do main menu para outro vídeo. Então, eu vou aqui em cima, né? Então, porém, quando a gente clica em algum item do menu, ele abre aqui ainda o outro, que ele está puxando lá daquela classe de templates, como a gente tinha colocado para que o menu fosse comum a todas as telas, a gente também tem que alterar lá. Então, por exemplo, aqui, poderia fazer o seguinte, só para exemplificar. Tem muitas outras propriedades que a gente poderia colocar, mas então, com o meu menu, posso vir aqui e mudar a cor e outras propriedades que teríamos aqui. E para que isso funcionasse em todas as telas, né, tem que ir lá na minha unit de template para poder fazer a mesma exportação com o meu menu. A gente colocou aqui, vamos criar isso aqui, né? A gente estava pegando o side menu do form principal, fazer a mesma coisa.
Então, além disso, poderiam botar imagem de fundo, um menu transparente, outros recursos que deixaria a aplicação bem bonita, mas o foco não é esse hoje. Pronto, né? Então, tá aqui com o menu superior. Coloca aqui o normal. Pronto, voltamos ao como estava antes. Vamos falar de template então. Embora eu possa, como já vimos, né, estilizar bem o template básico do D2 Bridge, né? Ou seja, mudar a cor, colocar fundo, colocar transparência, menus de contexto, menus de perfil. Então a gente pode utilizar bastante aquele template original do D2 Bridge. Em próximos vídeos a gente pode ver essa questão. Mas vamos falar sobre o template. Então estamos aqui com nossa aplicação sem usar o template, mas quando criamos uma nova aplicação, temos essa opção aqui, né, no Wizard, de escolher um desses templates que já vem com framework, templates gratuitos. Eu poderia utilizar qualquer um desses e adaptá-lo, né, para que ele possa, né, renderizar, né, a minha aplicação D2 Bridge. Por exemplo, se escolhêssemos isso aqui. Então, quando executamos, né, ele já abre aqui o template e com as características, né, HTML, CSS, JavaScript do próprio template e esse design bonito, né? Então eu posso aproveitar todos esses componentes aqui e integrar eles à minha aplicação Lazarus no D2 Bridge, né? Então eu posso pegar qualquer template ou um template que eu compre na internet, que eu acho bonito, e adaptá-los para ser usado na aplicação D2 Bridge. Isso aqui é bem bonito, né? Então, mas como eu faria isso, né? Aqui na pasta do programa, né, da aplicação, tem a pasta www.root. Para uma aplicação normal como essa que a gente está fazendo, o www.root vem só com o template básico aqui do framework, né? Então, sem muitas coisas aqui, né? CSS que o D2 Bridge gera, né, toda vez que compila. Então, aqui é uma aplicação normal, sem template. Já nessa com template, a gente vai ver que ele gerou muitas outras páginas aqui, outras telas, né, que foram aquelas que nós estávamos navegando. E como eu faria então para usar esse template ou qualquer outro, né? Bastava copiar essa pasta da boot dessa aplicação para essa, né? E começar a adaptá-lo, né? Alterá-lo para que ele possa funcionar com o D2 Bridge. Mas nós não vamos usar esse template, né? Eu vou estar usando esse template aqui, ó, que eu criei, né, usando essa ferramenta de inteligência artificial, né, Try. E deu muito trabalho aqui, né, para gerar esse template, porque a inteligência artificial no Vibe Code, né, até que ela entenda o que você quer, né, desde o prompt inicial, né, cria um app de dashboard feito em Bootstrap CSS, onde possua um auto dark e apresente uma tela de login. Então, daqui até chegar no resultado final, foram muitas interações aqui, né? Você vai tendo que explicar as alterações e dizendo aqui para a inteligência artificial e alterando até chegar ao ponto que você deseja, né? Então, fazendo assim, cheguei a esse resultado final, esse template, que nós vamos utilizar agora na nossa aplicação Lázaro D2 Bridge. Inclusive aqui a tela de login. Inclusive vou deixar esse template junto com o código-fonte, né? Qualquer um pode usar livremente, né? E alterá-lo também, né? Pronto, então vamos adaptar esse template para usar nossa aplicação de 2 com Lázaro. Como eu faço isso, né? Então, vou voltar aqui ao nosso projeto. Eu copiei o template aqui para dentro da pasta web da nossa aplicação. Vou renomear isso aqui. Poderia excluir, mas vou renomear. E
tem que ter esse nome, né? www.root. Então, agora eu tenho aqui as páginas, né? Aquele meu template, CSS, está tudo aqui. A página inicial do meu template é essa aqui, dashboard. Então, por exemplo, se eu, no meu Lázaro aqui, a página principal, eu colocar aqui dashboard, então só isso aqui já ligo a minha aplicação, no caso esse formulário, ao template. Então aqui no master HTML file, daqui a pouco a gente vai ver o que é este outro aqui. Então, se eu executar agora, lembrando que como está na raiz, né, do www.root, não coloco nenhuma subpasta aqui, coloco direto. Se tivesse dentro de pages, colocaria pages, barra, e o nome do HTML que eu quero abrir. Pronto, eu já abri meu template, o login eu não alterei ainda, tá, o login do D2Bridge, né? Pronto, ele abriu já meu template, toda a animação, né? Com todos os menus aqui, só que ele ainda não está renderizando nada da minha aplicação LCL. Agora eu vou começar a alterar o template para que ele possa ser usado, né, pelo framework. Então vamos abrir aqui o código-fonte do template, o HTML. Tem uma área aqui no template chamada main content, que é essa parte aqui, né, esse miolo aqui. Então aqui esse miolo eu não quero que ele abra toda vez esse dashboard. Eu quero que aqui ele substitua os meus formulários. É claro que eu posso usar esse dashboard de forma específica, né? Quando eu quiser abrir o dashboard, ele vai abrir esse dashboard. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir tudo que está aqui, main content, né? O conteúdo principal. Vou colocar aqui um fim desse div, para mim saber onde está. Vem até aqui, então, para comentáriozinho. Então, vou selecionar tudo que está aqui dentro dessa div container e vou excluir. Só que eu vou salvar em um outro arquivo. Lembrando que essa template, né, a página principal se chama dashboard. A maioria dos templates, né, a página principal vai ser index. Nesse nosso caso específico está com o nome dashboard. Então eu vou salvar aquela parte que eu excluí, para não perder aqueles gráficos, nada daquilo. Então eu vou chamar de dashboard 2. Tá vendo que não tem cabeçalho, não tem nenhum elemento aqui de uma página HTML normal, só o conteúdo mesmo. Voltando aqui para o nosso dashboard, eu vou salvar assim, só para a gente ver como é que está ficando aqui. Pronto, então abriu vazio, não tem nada aqui dentro. Para que essa área seja a área que serão renderizados meus forms, eu tenho que usar essa tag aqui do D2Bridge, Prism Page. Então, onde estiver aqui o Prism Page, ele vai substituir aqui pelos meus forms. É claro que a página inicial está abrindo aqui Prism Page, mas como não tem nada, né? Mas depois a gente coloca algo aqui para ele abrir também na página principal. Vou salvar esse HTML como template. E para que meus forms sejam renderizados, vou precisar criar uma página com HTML básico onde vai ser associado a cada form, né? Então eu vou chamar de item template. E nessa página só vou colocar isso aqui, ó, Prism Body, né? Que é, então esse HTML vai estar associado a cada formulário. Daqui a pouco a gente vai ver como funciona isso. Vou chamá-lo de item template. Então eu preciso dessa página HTML para associar cada formulário e preciso aqui do master e dizer onde é que eu quero que renderize. Vai ser nessa região. Outra alteração que eu tenho que fazer no HTML é a questão dos menus, né? Por exemplo, quando eu estou usando um template, na aplicação LCL eu posso usar esse comando aqui, né? Side menu ou main menu, exportar meu main menu que vai todos os itens do menu ser renderizado lá na aplicação básica. Mas quando eu estou usando template, isso não funciona, porque cada menu desse
né, de cada template é formado de uma maneira diferente. Então, ele não tem como adivinhar aqui qual era o formato desse HTML. Então, a princípio, eu vou criar aqui o menu de forma manual, né, mas em outros vídeos a gente pode ver como criar um menu dinâmico, ou seja, ele pegar o meu menu e renderizar no formato aqui do meu template, né, para que ele abra dessa maneira, com esses ícones. Então, isso a gente vai fazer em outros vídeos, mas eu quero colocar aqui ao menos uma chamada para um dos meus formulários. Então, vou criar aqui o menu para isso. Como eu falei, cada template renderiza o menu de uma forma, né? Então, deixa eu ver como é que ele é feito aqui. Então, tenho aqui navbar, vai estar no sidebar, que é a barra lateral, sidebar. Então, aqui ele está desenhando os meus menus, né? Dessa maneira. Então, eu vou pegar esse último aqui, eu vou copiá-lo e vou alterar da seguinte forma. Aqui não vou precisar apontar para nenhum HTML, que ele vai fazer a ligação interna, né? A minha aplicação D2Bridge que vai chamar, né? Então não são HTMLs estáticos. E além disso, aqui dentro, colocar assim, um clique aqui dentro das aspas, colocar uma tag também do D2Bridge. Essa tag vai chamar uma função do meu Lazarus. Então, chamado callback. E o nome da função que eu quero que chame será menu com tipo. Essa forma, né, no D2Bridge é chamada simple callback. Não vou precisar registrar essas funções uma a uma. Vou mostrar como é que a gente vai fazer então. E aqui, vamos colocar tipo de conta. Contas a pagar ou receber, né? Então, salvo aqui. Toda vez que eu dou refresh, ele vem para o login. Isso é um comportamento normal do framework. Para que não acontecesse isso, eu teria que usar cookies, né, para dizer que já está logado e ele ir direto para a pasta. Aqui, né, o meu menu. Né? Claro que eu não vou usar associando direto para o HTML. Isso vai ser feito pelo D2Bridge. Então, o que eu tenho que mudar agora na minha aplicação? Primeiro que aqui já não é mais dashboard, né? Eu estou chamando template. E como eu estou usando lá callback para chamar meu menu, eu vou precisar dessa classe, né, dessa unit, que é ela que trabalha as tags, né, que trabalha os callback da minha aplicação. Então, eu vou precisar descomentar. Se não tiver no uses, eu vou ter que colocar ela aqui no uses. E outra coisa é que, né, a gente já viu essa classe quando a gente criou um menu padrão para todas as telas, né? Então, toda vez que eu habilitasse isso aqui, ele renderizava o menu lá nessa minha classe aqui, D2Bridge, né, Home Template. Então, a gente tinha, deixa eu ver aqui, isso aqui para não ficar complicado, esse seguinte comando aqui para que em todas as telas, todos os formulários que associasse aqui ao template, ele gerasse o meu menu para repetir em cada tela. Mas, como a gente está usando template, não vou precisar usar isso aqui, então eu vou comentar. E o que eu vou fazer então nessa classe? Eu vou estar trabalhando com os callback, né? Então eu tenho que colocar essa procedure callback, que é básica aqui dessa classe, porém eu vou fazer o override, né? Ou seja, eu vou acrescentar alguma coisa, e ao criar essa procedure, está aqui, eu estou usando então o simples callback da seguinte forma, né? Ela já como parâmetro, ela já passa o nome do callback, então ela está fazendo toda essa orquestração lá no meu template. Então, quando alguém clicar lá, callback, vai cair aqui e vai me trazer o nome do callback que eu coloquei lá no meu
no meu template, né? Callback igual menu com tipo. Então tem que criar essa procedure aqui na minha classe T2Bridge, né? Estender aqui então essa procedure. Então, se callback name for igual àquele que eu coloquei lá no meu template, menu com tipo, ele vai fazer isso aqui. O que ele vai fazer? Ver se o formulário está criado. Se não, ele cria a instância e me dá o show. Estou usando aqui essa função semi-text, que é para comparar, né? O nome callback é a minha string. E para usar essa função, ela tem que estar declarada aqui no uses sysutils, né? Para que possa ele usar essa função. Poderia botar se callback for igual tal, mas é recomendado usar o semi-text, que ele vai fazer uma comparação mais apurada, né? Então, também para chamar o com tipo, né? Eu preciso declarar ele aqui na use, né? Então, ao invés de eu chamar lá na minha tela principal, no main menu, estou chamando aqui na classe que orquestra o template. Só outra coisa, aqui no com tipo, eu também tenho que alterar essa parte. Primeiro aqui eu não vou precisar, porque eu não estou usando aquele menu em todas as telas, mas eu vou precisar então aqui colocar qual é o meu HTML principal, qual é o meu HTML, o esqueleto lá, né, que vai ter todos os CSS, todo o JavaScript. E vou colocar qual é o HTML desta página, desse formulário. Por isso que eu criei aquele item template. Então, vamos testar. Já vemos template, com essa parte vazia, né? Então aqui já é D2Bridge que está em funcionamento, não é o HTML mais, puro, né? E aqui o tipo de contas, e abriu meu formulário. Tá vendo que esse template aqui, eu também utilizei aqui o grid, né? Normal aqui do template. Então, está tudo funcionando. Eu poderia abrir aqui o formulário, já está tudo certinho, né? Uma vez que não estou mais renderizando o menu principal, se tivesse ainda, ele estaria dando um erro aqui, colocando o menu aqui. Então, está tudo utilizado direitinho para usar o meu template. Pronto, esse é o básico para usar template, né? Então, a gente precisa ainda aprender a usar aqui as tags, né? A gente tem na pasta doc do framework, né, esses PDF aqui que fala sobre as tags. Por exemplo, a gente usou Prism Body, né? Usou também o Prism Page. Então aqui a gente vai ver essas outras funcionalidades, né? Por exemplo, ao usar o login, a gente vai ver na frente, né, como usar a questão do login, aquele layout. E também tem aqui a questão do callback, né? Aqui na pasta doc. E também um PDF falando aqui sobre o callback. Como a gente usou o simples callback, né? Botou a palavra callback, o nome do callback, né? Da forma como está aqui. No onClick, eu posso colocar no onClick de qualquer elemento da HTML e chamar uma procedure, uma função associada ao callback lá no D2Bridge. Ficou meio feio aqui, né? No dashboard, quando ele abre, abrir só essa palavra Prism Page. A gente vê que quando clica num formulário normal, ele abre e substitui tudo aquilo ali, né? Inclusive, toda a exportação dos componentes está aqui. Mas, aqui no dashboard, na primeira página, está aparecendo assim. Como é que eu faço para resolver isso? Então, a gente estava aqui exportando o meu menu, já não tem funcionalidade aqui no template, né? Que aqui é só quando eu estou usando o básico. Mas eu estava exportando também esse label, né? Que é o nome aqui da aplicação, ou o nome da página da aplicação. Uma forma, então, eu poderia chegar aqui e colocar também item template, para ele usar aquela página HTML para renderizar
o que eu estou colocando aqui no meu principal. Ou seja, todos os elementos que eu colocar aqui, né, por exemplo, poder colocar aqui um gráfico, né, um label, um componente HTML aqui e exportar aqui embaixo, né? Exportar aqui todos os objetos, botão, alguma coisa que eu quisesse colocar, por exemplo. Vamos fazer um teste aqui. Lembrando aqui LCL objeto, pode ser bem VCL objeto, né? Que é como usava no Delta. Vou botar aqui o botão. Esse botão não existe, né? Vou criar ele aqui. Só para testar. Então, o que eu fiz? Né? Associei aqui o HTML da minha página, aqui do form principal, a este it template. O que tem no it template? Apenas a tag, né, dizendo que é para renderizar ali. Prism Body. Então, vamos compilar. Lembrando que esses fontes, inclusive esse template, né, vai estar disponível no GitHub. O link para download, então, vai estar na descrição desse vídeo. Qual a vantagem também desse template que eu criei? Né? Ele está bem simples, bem puro. O CSS você pode alterar e não tem tanto JavaScript, né, como a gente vê em outros templates, como aquele que a gente viu naquela aplicação que criamos com template. Ali tem muito JavaScript, muitos outros objetos ali que às vezes pode até atrapalhar em vez de ajudar. Mas é claro que eu posso agregar aqui outros componentes HTML e JavaScript nesse template. É só adaptar da raiz, né? Funcionou, o problema que está tendo ali é no menu, né? Então aqui está o meu label. Isso aqui que ele abriu aqui é o menu que não está mais sendo exportado, não deve ser mais exportado porque eu estou usando um template. Então vamos corrigir. Vou comentar isso aqui. Então ele está querendo aqui forçar ali um menu, né? Que não é compatível, né? Esse side menu aqui ou main menu são apenas quando estou usando o template básico do framework. Então funcionou direitinho. Está puxando aqui os elementos do meu form principal. Então eu poderia renderizar ali componentes, elementos ali no meu form principal e jogar aqui. Mas temos também uma outra forma de fazer isso, que pode ser interessante, né? Lembra que eu gravei o conteúdo do dashboard em um arquivo HTML chamado dashboard 2? Então, ao invés de eu pegar essa exportação, eu vou estar de uma certa forma deixando de usar, pois eu vou chamar um HTML estático nesse momento. É claro que depois eu posso fazer com que ele fique dinâmico, associando ele a alguns elementos, como veremos para frente. Lembrando que meu login aqui ainda é o básico, né? Eu não estou puxando nenhum HTML para alterar ele aqui. Então, tá vendo? Então, aquele dashboard 2 que eu tinha gravado está agora sendo renderizado aqui. Se eu vir aqui, ele abre minha tela normal, né? Porém, se eu clicar aqui, ainda não funciona. Ele ainda está puxando o dashboard anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar esse menu dashboard a meu form principal, né? Como estava aqui, né? Aqui esse menu está ligado ao meu callback. Aqui também eu vou precisar fazer da mesma maneira. Vou mudar meu HTML. Então, aqui em dashboard, não vou mais chamar esse HTML, e sim vou chamar o callback, da mesma forma como eu fiz aqui.
Lembrando que todos esses HTML depois vai ter que sair, né? Porque ele não vai chamar mais HTML, ele vai chamar internamente como aqui. Onde fica os callback, fica aqui em D2 Bridge Form Template. Vou replicar isso aqui. Se for o menu principal, colocar no Uses. E vamos, então, executar. Aqui é um menu manual, né? A gente está formando um menu manual, a gente pode depois criar uma rotina para ele gerar todos os menus que a gente quer baseado em um main menu, né? Ele rodar os componentes do main menu e acho que já está aqui no Uses. E ele fazer então um loop ali, né, nos itens do meu menu e formar o HTML e eu colocar lá uma tag naquela região que ele vai então substituir a tag pelo meu menu já todo automático. Isso a gente vai ver em outros vídeos. Pronto, então agora clicando no dashboard ele abre isso aqui, clicando no tipo de conta, ele abre a conta. O vídeo ficou muito longo, né? Vamos deixar para uma segunda parte. E o que seria, né? A gente manipular aqui as tags, né? Outros elementos que a gente possa exportar e ele já cair no lugar certinho, como a gente vai fazer aqui com esse login, né? Então, para manter, para aproveitar, né, esse design, a gente vai usar esse edit ligado ao edit do meu login, esse edit ligado à password, e quando clicar o botão também vai fazer a operação que está lá no meu Lázaro, né, lá no meu, na minha aplicação. Então a gente vai trabalhar com isso e ver outras funcionalidades do template. Continue então assistindo a série, curtindo, compartilhando, né, comentando e ficamos por aqui até a próxima.